Hoje eu vou falar sobre o que significa decência de sutura e necrose de pele, as suas causas, a diferença entre uma e outra e o como tratar. Então assista esse vídeo até o final. Olá amigos do Clube da Plástica, então vou iniciar esse vídeo falando sobre diferença entre decência de sutura e necrose de pele. Provavelmente alguma paciente que está nos assistindo e já se submeteu a uma cirurgia plástica pode ter sofrido algum desses problemas no seu pós-operatório. Então vou explicar o que é a decência da sutura e o que é a necrose da pele, porque às vezes uma coisa se confunde com a outra. Bom, decência de sutura basicamente é o não fechamento da pele depois que o cirurgião dá os pontinhos em primeiro tempo, que a gente fala, é quando a gente faz o corte, dá os pontinhos, né, por dentro ou por fora, dependendo de cada técnica, mas a cicatriz depois de alguns dias, ela em vez de continuar fechadinha e forte, ficando cada vez mais forte, ela vai sofrendo um processo de abertura, ela vai se abrindo ao invés de ficar colada. A gente chama isso de decência dos pontos, decência da sutura que foi feita no final da cirurgia. Isso tem vários fatores que podem causar, mas o mais comum, infelizmente, é idiopático. A gente não sabe por que algumas vezes isso acontece ou não. Mas o que a gente sabe é que a cicatrização ela tem um processo de fases. Ela tem a fase inicial, a fase do meio e a fase final. A fase inicial é a fase inflamatória, onde o organismo traz bastante células ali inflamatórias para iniciar o processo cicatricial. Quando essa fase inflamatória vai terminando, geralmente depois de 48 horas, começa a fase proliferativa, que é a chegada de outras células que começam a produzir os fatores de cola mesmo, de formar um novo tecido ali para deixar a cicatriz cada vez mais forte. Essa fase a gente chama de fase proliferativa, é onde chega o colágeno, o famoso colágeno, né, cicatricial, para ajudar a colar bem ali a ferida e a proliferar as células cicatriciais que vão dar resistência à ferida. O que a gente sabe é que quando essa fase inflamatória ela não termina, né, no tempo que é para terminar, a outra fase proliferativa ela não se inicia. Então é por isso que às vezes depois de 7 dias a ferida está fechada, né, parece que ela está bem fechadinha e com 10 dias, 14 dias ela se abre. Mas é porque não houve o término de uma fase para outra fase proliferativa chegar com força e conseguir dar essa cola na ferida. Bom, a terceira fase ela acontece bem depois disso tudo, então eu não vou nem me ater a ela, que é a fase de remodelação da cicatrização. Então nessa fase não interessa muito para a decência. Mas então, alguns fatores podem desencadear a decência. Vou falar aqui algumas coisas básicas, que são as mais comuns, que é a tensão na ferida, muita tensão, tentando afastar as bordas da ferida, pode fazer com que a fase inflamatória ela se persista, né, por um tempo maior, então ela não vai deixar que a fase proliferativa comece. Pode ser também uma infecção, pode ser também a alimentação, a pessoa comer muito alimentos inflamatórios, pode exacerbar esse processo também inflamatório e dar a decência, né, um retardo cicatricial, a demora para cicatrizar. E fatores também de medicamentosos, doenças associadas, pacientes que têm diabetes, paciente que tem dano em alguma doença microvascular, que às vezes ela não sabe que tem, mas tem. E fatores que não dependem tanto da paciente. Por exemplo, um hematoma. O paciente teve um hematoma no pós-operatório, um seroma muito grande, precoce, forçou esses pontos por baixo, e aí pode haver também, por essa tensão, né, que eu falei no começo, dar esse afastamento da ferida e causar a abertura dela. Agora eu vou falar rapidamente o que é a necrose de pele, depois eu vou explicar que os tratamentos são diferentes uma coisa da outra. A necrose de pele é quando há a morte celular da pele. O tecido, né, perto ali da sutura, ele causa uma morte celular e aí o tecido ele perde a capacidade de cicatrizar por não estar vivo. E aí fica uma parte mais escura ali perto da cicatriz
e aí essa necrose ela vai se estabelecendo depois de 7 a 10 dias, 15 dias, e esse tecido desvitalizado causa a abertura da ferida. Então, a consequência final dos dois casos é a abertura da ferida, porém um é por morte celular, o outro é por um problema na cicatrização, nas fases da cicatrização. E isso vai ocasionar, para a gente duas coisas distintas que vão necessitar de tratamentos distintos. Então, falando em tratamento, se você passou por isso, ou se você está passando por isso, o mais importante no tratamento é a gente ter paciência. Engraçado falar isso, Parece que é uma coisa que eu tô brincando, que não, pô, como assim paciência? Eu tô aqui com esse problema, você quer que eu tenha paciência? Não é isso. A paciência que eu digo é porque, independente de qual é o problema, a gente tem que esperar o nosso corpo iniciar uma resposta de cicatrização. O cirurgião ele não pode tentar fazer uma nova sutura, tentar aproximar ali os bordes com muita força de novo, enquanto aquele tecido ali não está pronto para ser fechado. Nosso organismo ele funciona com mediadores que vão lendo o que está acontecendo e a partir disso ele vai produzindo os fatores necessários para terminar a inflamação, para fazer a limpeza do tecido desvitalizado ou para fazer o fechamento da ferida. Então, enquanto uma fase não termina, a outra não consegue começar. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter paciência. Não adianta tentar botar a carroça na frente dos bois que ninguém vai para frente, tá certo? Então, vou falar inicialmente da decência. A decência, na hora que ela começa a abrir, a gente começa a fazer curativos para tentar diminuir esse processo inflamatório, para dar chance do organismo a começar a fazer a fase proliferativa. Geralmente, o arcabouço, o fundo da ferida, ele fica mais profundo do que as bordas. E enquanto esse fundo não estiver nivelado na mesma altura do que a ferida, geralmente essa ferida não vai começar a fechar. Então, os cirurgiões, eles têm vários tipos de cremes, pomadas, gel, para poder usar na ferida para estimular que isso aconteça. Então, inicialmente ele deixa mesmo a ferida se limitar até onde ela vai abrir, E com isso ele já vai usando um gel para tentar diminuir o máximo dessa abertura. Depois ele vai trocando para deixar crescer esse fundo da ferida para que a pele venha crescendo por cima dessa base. Depois, esteticamente, pode ser que ela não fique tão agradável. Aí, se não ficou tão agradável, pode ser feita uma revisão dessa cicatriz para afinar ela e deixá-la fininha como o resto da cicatriz da cirurgia, que não houve essa decência, No caso da necrose de pele, tem um tecido ali desvitalizado. Então, os cremes que vão ser usados vão ser cremes para fazer a limpeza desse tecido desvitalizado. Pode ser usado terapia complementar se a causa dessa necrose for falta de oxigenação no tecido, diminuição do débito, do aporte de oxigênio por diminuição de fluxo sanguíneo, por exemplo, na região. Pode ser usado terapias, dependendo da extensão, se for uma extensão muito grande de necrose, como a terapia hiperbárica, aquelas câmeras hiperbáricas. Pode ser usado também alguns medicamentos para melhorar a vascularização local e também os cremes para fazer essa limpeza, como eu falei. São geralmente cremes à base de substâncias enzimáticas que vão quebrar, fazer a lise desse tecido desvitalizado. E aí, depois que está limpinho, o tratamento ele vai se assemelhar muito ao da decência. Vão ser mais cremes e aqueles o gel que eu falei, que pode melhorar a hidratação do local para dar um suporte no fundo da ferida e aí promover o fechamento, o epitélio se formar por cima dessa nova base que se formou por baixo da ferida. E no final das contas também, se não ficou esteticamente muito agradável, futuramente, depois de alguns meses que a ferida já está mais forte, mais firme, você faz a revisão da ferida para deixar ela mais fininha. Bom, pessoal, então é importante para vocês saberem que a principal causa ela é idiopática, a gente não sabe, não tem a causa definida. Então não fica se punindo por ter acontecido isso com você, não aconteceu na outra vez que você operou, ou então não aconteceu com a sua amiga, só acontece contigo, essas coisas. Não é bem assim, isso acontece às vezes por motivos que independem tanto da cirurgia quanto da paciente. O certo é você saber que aconteceu, fugiu do que a gente queria,
né, que é aquela cicatrização primária, fininha, no tempo certinho, fugiu disso, mas que a gente tendo paciência e seguindo as orientações certinhas, no final tudo vai dar certo, tudo vai fechar, tudo vai se resolver e esteticamente depois dá para fazer um refinamento dessa cicatriz para deixar ela bem bacana. Então, amigos do Clube da Plástica, hoje o vídeo abordou as diferenças entre decência de sutura, né, a abertura da sutura, e a necrose de pele. Elas têm coisas diferentes na sua fisiopatologia, né, na sua formação, mas acaba que uma hora no tratamento elas se parecem muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem nos assistindo, indiquem o nosso canal, se inscrevam no canal, é importante se inscrever para vocês receberem os vídeos assim que eles são postados no YouTube. E nos acompanhem também no nosso site www.clubedaplastica.com, onde os vídeos estão separados por temas, né? Tipo abdômen, mama, face, e aí tem tudo ali falando sobre esses temas. Se você tem uma curiosidade sobre um tema específico, lá é mais fácil de você procurar, tá certo? Um grande abraço então, até a semana que vem com mais um vídeo.